Vazou áudio do presidente do São Paulo falando sobre a possibilidade de trocar Roger Machado. Vídeo de hoje do canal do Nicola, tenho certeza vai deixar você, São Paulino, bastante preocupado. Roger Machado corre o risco de demissão depois de mais uma derrota à frente do São Paulo. Você sabe, nesse domingo o Tricolor perdeu por 3-2 para o Corinthians na Neoquímica Arena, num jogo em que o São Paulo sempre foi pior do que o rival. Roger completou 11 partidas no Brasileirão e tem 14 pontos conquistados. Seu antecessor, Hernan Crespo, havia disputado 4 partidas, com 10 pontos conquistados. Só para você entender como com o Roger Machado o desempenho do São Paulo no Campeonato Nacional caiu. Roger tem 42% de aproveitamento dos pontos, o Crespo tinha 83%. Importante contar que o São Paulo ainda se mantém no 4º lugar do Brasileiro e é líder do seu grupo na Sul-Americana. E é por causa dessas duas circunstâncias que o Tricolor decidiu não dispensar o Roger Machado, apesar da enorme pressão. O técnico gaúcho estará à frente do São Paulo no confronto de quarta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Na ida, o São Paulo venceu por 1-0. O que eu posso cravar para vocês é, se o São Paulo for eliminado por uma equipe da 2ª divisão na Copa do Brasil, a chance de o Roger Machado cair é gigante, mesmo com todo o esforço do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, em manter o Roger Machado pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo. O presidente Arrim Assis concordou com essa ideia, desde que não exista um tropeço gigante como uma eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, que causaria prejuízo. O fato de não avançar a fases seguintes permitiria ou impediria o São Paulo de registrar uma boa entrada de dinheiro. Roger, que completou nesse domingo 2 meses à frente do São Paulo. Nesse período foram 15 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Essa pergunta que eu deixo para você. Na condição de presidente, você demitiria o Roger após a derrota para o Corinthians? Nem teria o contratado ou esperaria para o jogo contra o Juventude? E vazou um áudio do presidente do São Paulo, Arrim Assis, falando sobre a possibilidade de demissão de Roger Machado. A pressão é enorme, de conselheiros, diretores, sócios, em especial de torcedores que desde o princípio eram contrários à chegada do gaúcho em substituição a Hernan Crespo. Dá uma olhada no que disse Arrim Assis nesse áudio que vazou. Abre aspas, nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não vou trocar ninguém, afirmou Arrim Assis. Esse áudio foi vazado depois da derrota para o Corinthians, nesse domingo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu um clássico na atual temporada. A demissão do Roger Machado logo de cara vai custar ao São Paulo R$2.400.000. Esse é o valor acordado como multa em caso de dispensa. O Arrim Assis está afirmando que não há esse dinheiro. Vale a lembrança de que o São Paulo já gasta cerca de 12 milhões de reais, ou gasta não, vai gastar cerca de 12 milhões de reais, com as dispensas de Hernan Crespo, Zubeldia e com uma dívida que tinha do Dorival Júnior. Você vai lembrar, o Dorival não foi demitido, ele pede demissão para ir para a CBF, inclusive garante uma grana para o São Paulo, mas o Tricolor devia um dinheiro ao Dorival, cerca de R$1 milhão que ainda não foi pago. Só para completar, apesar dessa garantia do Arrim Assis de que Roger Machado não será demitido, em caso de eliminação para o Juventude nessa quarta-feira em Caxias do Sul, imagino que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande em cima do presidente que é candidato à reeleição e vai precisar de votos de conselheiros, que a tendência é que Roger Machado seja dispensado. Se o São Paulo voltar de Caxias do Sul nessa quarta-feira, eliminado. Na partida de ida em casa, o São Paulo venceu por 1-0. Isso significa que o Tricolor passa vencendo ou empatando. Derrota por um gol leva a decisão para pênaltis. Qualquer outra derrota em Caxias do Sul elimina o Tricolor. E você, o que pensa sobre Arrim Assis, Roger Machado, condição financeira do São Paulo e o futuro do Tricolor? Use o espaço para comentar. Agora é o seguinte, o que tem para evoluir? Um técnico que não consegue mexer ali em Caleri e Luciano, tem uma devoção para com esses dois mortos, essas duas tartarugas que jogam no São Paulo, 2 caras que não aguentam andar mais, e o técnico não mexe naqueles 2 caras. Vamos trocar o goleiro, trocar os 2 zagueiros, trocar os laterais, trocar os volantes, trocar o técnico, trocar o diretor de futebol, e não vai ter nada ali na frente porque Luciano e Caleri continuam jogando da mesma maneira. Então o Roger, apesar de todos os erros, todos que ele cometeu, e também alguns acertos, eu acho que ele tem que ser demitido agora, porque ele é outro
o cara que, tal qual o Rogério Ceni, assim como o Carpini, assim como o Zubeldia, assim como o Crespo, morre abraçado de mão dada com uma convicção patética que Luciano e Caleri podem jogar juntos. Quer gostar do Caleri? É seu direito. Quer gostar do Luciano? É seu direito. Quer ver importância no futebol deles? Tá tudo bem. Agora os dois juntos, nada. Nem ninguém vai colocar na minha cabeça que isso exista, que faça algum sentido, alguma lógica. Dois caras dos mais lentos possível, o Caleri jogando futebol bastante incorreto, porque não é que ele tá mal, não é que ele tem a canela de concreto, um pé de pedra e uma canela de concreto. Nem é esse o problema. O problema é que ele joga tudo errado. Teve um gol recentemente de uma assistência pro Ferreirinha, que o Ferreirinha fez o gol de cabeça, que o Caleri cruzou a bola pela ponta direita. O Caleri é o cara que briga pra ganhar no lateral. O Caleri é o cara que briga pra sofrer uma falta. Ele não é o cara que faz gol mais. Ele é um cara hoje do futebol bastante ridículo. E ele é o tipo de cara que ele chama pra si a responsa. Ele fala que o técnico pede algumas coisas, que o time não entrega, que o time não joga bem. Então, já que o Caleri tá sendo taxativo, que não é culpa dos técnicos e é culpa do elenco, então que troquemos o elenco. E começa, não é pra trocar agora aqui o Luan, não é pra trocar o Sabino, não é pra trocar ali o Moreira, é pra trocar o camisa 9, é pra trocar o camisa 10, é pra trocar quem de fato faz diferença. Ninguém que vai cobrar Léo Pereira, ou ninguém vai cobrar o Varela no Flamengo quando o time não ganha. Quem é cobrado é Pedro e Arrascaeta. Então no São Paulo, por que nós vamos cobrar o nosso Varela? Por que vamos cobrar o nosso Ayrton Lucas? Não, nós temos que cobrar o 9 e o 10, como qualquer time de futebol que se respeita faz. Quando o Real Madrid não ganhava, na época do Cristiano Ronaldo, o cobrado ali não era o lateral direito, lá não era o Valverde, não era aquele lá, o Varane, não. Quem era cobrado era o Cristiano Ronaldo. Só no São Paulo que o cara que não é cobrado é o camisa 9 e o camisa 10. Aqui não tem cobrança pra esses dois sujeitos que não deram certo em lugar nenhum. Isso é muito importante enfatizar. O Caleri jogou em subtimes na Europa, muitos subtimes do nível do West Ham, o que beira o ridículo já, não teve trajetória no Boca, e no São Paulo ele tem uma Copa do Brasil jogando em 2016, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É quase uma década jogando no São Paulo para ganhar uma Copa do Brasil que o Lucas Moura e o Beraldo vieram ser ídolos, e o Dorival conseguiu arrancar no fio do bigode uma Copa do Brasil, e do nada o Caleri comemorou junto. Agora vem falar que o Caleri é ídolo, e agora ele não tem que ser cobrado, tem que ser cobrado a partir da própria fala dele. Ele mesmo considera que ele deve ser cobrado. E o Luciano, que fez outro gol ontem, um gol dado pelo Bobadilha, dentro do gol sem goleiro, é assim, pro Luciano e pro Caleri fazerem gols, tem que ser dado dentro do gol sem goleiro. O Luciano tem um chute um pouquinho melhor, o Caleri é dado dentro do gol sem goleiro. Aí ele faz. Tirando isso, não faz. E até tem perdido uns gols sem goleiro também, recentemente, o Caleri. Já o Luciano é o tipo de cara que ele pode ser até importante. Lógico que ele pode ser importante, agora não tem cabimento considerar o Luciano um craque. Um time que considera o Luciano craque, aí briga mesmo por 45 pontos, briga contra rebaixamento, briga pra não passar vergonha contra o Atlético Paranaense numa Copa do Brasil e passa vergonha contra uma LDU em Libertadores, e isso não é nenhum mistério. É porque se o seu ídolo é o Caleri, se o seu ídolo é o Luciano, e isso é o que tem de melhor, não vai fazer mais do que LDU e Atlético Paranaense mesmo. Agora, tirando esses caras aí, que eu não quero colocar também toda a culpa da crise do São Paulo neles, porque a culpa é institucional. Só que essa instituição que se defasou na figura de Aidar, de Leco, de Casares e agora de Harry Mazias, essa instituição que está definhando, que está acabando, infelizmente, é uma instituição que coloca Luciano com a camisa 10 e Caleri com a 9. Então é claro que isso dá problema. É óbvio, os caras não são tão culpados assim sozinhos, mas também você não pode entregar para eles essa responsabilidade. Então sim, a diretoria é a principal causa do lixo que o São Paulo se transformou nesses últimos tempos. E tem que acabar isso aí. Isso precisa acabar. A diretoria do São Paulo contratou o Roger Machado de uma maneira bastante inexplicável, né? Porque você demite o Crespo, você obviamente tá incomodado com o Crespo, com razão, você tem que trazer um cara muito melhor do que o Crespo. E o Roger, não é que ele não seja melhor do que o Crespo ou que ele seja, é que ele não tem autonomia. Não vou acreditar que o Roger está escalando esse time, não adianta. E aqui não é uma acusação, tá, mas quem que é? Não tô acusando ninguém não. Agora não me entra na cabeça que o Roger seja tão burro, tão jumento, a ponto dele chegar e tirar ali, perder o Lucas Ramon e colocar o Cedric. Não entra na minha cabeça que ele vai tirar o Wendel depois de 2 assistências pra colocar Enzo Dias por boa vontade. Não entra na minha cabeça Luan entrando agora no São Paulo no lugar do Danielzinho, mesmo com o resultado reverso, perdendo. Não vai me entrar nunca na cabeça essa predileção por Luciano e Caleri em todo jogo. Isso não entra na minha cabeça. E isso não é um problema só do Roger, são todos os técnicos. Então, sim, eu acredito que é institucional. Eu acho, sim, que é uma ordem que vem de cima. É porque pode tomar transfer ban, porque o empresário de jogador pode acionar uma dívida? Não sei. É porque o São Paulo deve pros empresários do Caleri, por isso que nem renova?
Não sei, mas que pra mim vem de cima a ordem de escalar esses sujeitos aí, vem, tá? E eu não aguento mais ver esses caras maltratando a bola, sabe, judiando da pelota mesmo, e nós aqui batendo palma e rezando pra qualquer Diniz, Ranieri, não humilhar a gente. Nós tomamos gol de Ranieri no primeiro pau com o Luciano ajoelhando no chão, cavando uma falta. Foi cavar falta na área do São Paulo, que não foi falta do Ranieri, aquilo foi vergonhoso, mas ninguém vai falar sobre isso. Vamos criticar o Cédric, vamos criticar ali o Enzo Dias, não dá, não, o Roger Machado, o Luciano deitou no chão, simulando uma falta que o Ranieri não fez nele, e nós tomamos um gol de Ranieri de escanteio. Nós tomamos gol ali de Breno Bidon, tomamos gol ali tranquilo dos caras, mas o São Paulo não fez nada. E ainda ajoelhou no chão pra tomar um gol. Então, assim, é ridículo. Infelizmente, o Diniz, com o Ranieri, acabou com o São Paulo. E essa é a realidade que nós temos que conviver hoje. Nós temos o Arthur, o Luciano, o Caleri, não passa do Bidu. Vocês sabiam que tem um jogador chamado Bidu? Existe um cara que chama Bidu. Nós não passamos do Bidu. Então, quando você não passa do Bidu, o fundo do poço chegou. Não tem mais pior que o fundo do poço. Nós estamos no fundo do poço. Nada é pior que isso. Não tem mais longe, não tem mais distante. É o fundo do poço. Então agora, a reformulação tem que ser geral. Começando pelo Rui Costa, o que não deve acontecer, porque o Jair Massis parece que ele é um cara manuseado pelo Rui Costa, uma marionete, um fantoche de presidente, que não era para estar lá. Ele foi eleito ali, não eleito, mas ele era vice-presidente. E agora ele está como presidente interino, não dá pra confiar em nada que esse cara faz e nem confiar na boa vontade dele para com o São Paulo. Não acredito em mais nada depois da contratação de Roger Machado com a manutenção de Rui Costa. E aí você deve estar se perguntando, mas você não era a favor do Roger até ontem? Nunca pedi Roger no São Paulo, claro que eu não ia criticar o cara assim que ele chegou, porque ele tinha que mostrar o trabalho. O trabalho dele é igualzinho do Zubeldia, igualzinho do Crespo. Tem que demitir igual o Zubeldia, igual o Crespo. É um trabalho idêntico, tem altos e baixos. Perde do meio campo pro Crespo, perde no sistema defensivo pro Zubeldia, ganha no ataque, tá? Não tem equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Falta ser técnico, falta ser mais homem. Igual o Zubeldia, igual o Crespo, igual o Roger, não precisa. Luciano e Caleri juntos, dando a cara, tomando conta do São Paulo, não precisa mais. Precisamos de um técnico de verdade. Um cara que faça igual o Dorival, que chegou e tirou o Luciano do time e ganhou a Copa do Brasil. Ganhou com um time patético de Caio Paulista, Alisson, o zagueiro lá, o Diego Costa, Rafinha, velho. Pablo Maia e Alisson, ganhou com o Nestor, sabe? Ganhou com o Wellington Rato, um time Caleri, um time patético, que conseguiu ganhar uma Copa do Brasil de Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Então esse sim é o técnico que chegou e tirou o Luciano do time e fez o time ser equilibrado. Agora não dá. Ou você coloca Ferreirinha e Arthur pra ter velocidade e desequilibra porque tem que jogar o Luciano e Caleri e falta a velocidade, ou você tira o Ferreirinha, não tem jogada pela ponta esquerda e fica rezando de joelho pro Arthur desequilibrar o jogo. Isso que virou São Paulo. Coloca Ferreirinha e Arthur. Perde meio campo, porque o Luciano e o Caleri são dois pesos mortos. E tira o Ferreirinha, tira o Arthur, fica rezando pra um ponta. Driblar 3, 4 e colocar o Caleri dentro do gol sem goleiro, que se não for assim, não faz. Não vai fazer. Então não adianta ter Roger Machado também, se ele não for mexer onde dói, que é Luciano e Caleri de verdade. Pode você ser a favor de tirar o Bobadilha, não tem problema, não ligo. Pra mim é o Bobadilha, pra mim é o Cédric, pra mim é o Luan. Você pode achar o que quiser, pra mim é Luciano e Caleri. Não vou pegar no pé de Luan, de Cédric hoje, de Enzo Dias, que são jogadores horrorosos hoje. Hoje eu vou pegar no pé mesmo de Luciano e Caleri, porque não dá mais. Esses caras podem ter boa intenção, no São Paulo o ciclo acabou. E aí eu fico me perguntando se o Dorival Júnior ele é do interesse da diretoria do São Paulo. Uma diretoria fajuta, uma diretoria mequetrefe, uma diretoria, pra mim, falsa. Que quando pode trazer um cara igual ao Dorival, não traz de propósito. Antigamente, o São Paulo não tinha Jair Massis ainda, o Júlio Casares ele manteve o Zubeldia no cargo, sabendo que ele já estava moralmente demitido. O São Paulo segura o Zubeldia e segura até que o Corinthians contrata o Dorival. Quando o Corinthians contrata o Dorival, o São Paulo vai lá e demite o Zubeldia, e aí não tem mais quem contratar, trouxeram o Crespo de volta, óbvio, que eles tinham o Dorival. Se o Roger cai hoje, o Dorival é o técnico obrigatório para vir. Então eles seguram o Roger Machado. Quando o Dorival for pro Fluminense, pro Grêmio, pro sei lá pra onde, aí sim você demite o Roger Machado e fica sem opção de mercado pra trazer outro técnico medíocre. É um modus operandi dos mais canalhas, dos mais sujos possíveis, e ele tá bastante escancarado, mostrando qual que é a real intenção da diretoria do São Paulo. A intenção é tornar o São Paulo medíocre, a intenção é tornar o São Paulo menor. Ninguém aqui acredita que o Roger Machado vai ser campeão no São Paulo. Ninguém acreditava que o Crespo seria campeão no São Paulo e ninguém acreditava que o Zubeldia ia ser campeão no São Paulo. Nem o Thiago Carpini. Trazem técnicos medíocres de propósito. Então será que eles querem realmente o Dorival ou eles querem manter a mediocridade?
Sem falar do São Paulo aqui agora, por que um time gostaria de se auto-sabotar? Não é o São Paulo, não é Rui Costa, não é o Macis. Por que um time gostaria intencionalmente de se auto-sabotar, de acabar com si próprio? Talvez. Será que um time pode ter empresários influentes que querem colocar jogadores bagres e os próprios empresários, junto com o diretor de futebol, escalarem os jogadores? E aí o técnico, ele não pode ser um técnico vencedor, porque um técnico vencedor, ele jamais iria aceitar essa palhaçada de empresários, jogadores acomodados e diretoria de futebol, todo mundo junto lutando pelo seu próprio bolso, pelo seu próprio dinheiro. Então, existe uma situação onde times por aí podem sabotar o seu próprio clube, a sua própria história, para ter o interesse próprio garantido. Então, um técnico bom, ganhador, ele não pode ser contratado. Eu fico olhando pro São Paulo e eu não posso afirmar que isso esteja acontecendo lá. Claro que eu não posso, mas que parece. Então, o Dorival, ele desperta o interesse do São Paulo ou o São Paulo vai segurar o Roger até o Dorival ir para outro time? Hoje, eu já acho que o São Paulo não contrata o Dorival por enquanto. Hoje eu acredito que o São Paulo ele tem que contratar o Dorival, tem que demitir o Roger agora. A demissão do Roger tá pedida pela torcida desde que ele chegou. Então a demissão já foi pedida. Agora basta o São Paulo atender o seu torcedor. Agora, se o São Paulo não atende, por que o torcedor ainda acompanha o São Paulo no campo? Por que o torcedor compra a camisa? O protesto tem que doer no bolso. Tem que chegar pro o cara da camisa lá, que faz a camisa, tem que ligar no São Paulo e falar: ninguém tá comprando. Alguma coisa tá errada. Onde vocês incomodaram seu torcedor? Nesse momento, eles vão demitir o Roger e o Rui Costa pra voltar a vender camisa. O Morumbi Zero não é pra abandonar o São Paulo. É pra simplesmente o Roger Maciel falar: Rui Costa, deu errado. Vou ter que te demitir porque eu tô com o Morumbi Zero aqui. Aqui não tem mais ninguém olhando o jogo do São Paulo. Eu não posso viver sem torcida. Eu viro o Guarani, eu viro a Ponte Preta menor. Sem torcida. Então eu vou ter que te demitir, vai ter que trazer um técnico de verdade, onde o próprio São Paulo tenha os seus jogadores por meritocracia, do que esse conformismo, com a mediocridade. Então, o Morumbi Zero e não comprar acessórios do São Paulo mais, eu sou muito a favor. Até que eles atendam à vontade do torcedor. Não que qualquer torcedor tenha que fazer impor a sua vontade. Agora, quando todos os torcedores em uníssono estão pedindo ao fora Rui Costa e o fora Roger Machado, eu acho que não tem mais cabimento nós passarmos o pano para essa diretoria ficar tratando o São Paulino como se ele fosse nada. É esse o meu ponto. Agora, o Dorival realmente pode pedir 2 milhões pro São Paulo por mês. E o São Paulo pode falar: Dorival, obrigado, não quero. Agora, tem que trazer um cara que no mínimo ganhou já uma Copa do Brasil, um Brasileirão. Não pode ser outro. Não pode ser outro. Ah, mas podia ser um Tite. Não vai dar pra ser agora, ver um trabalho horroroso no Cruzeiro, na seleção. Não dá pra ser o Tite. Agora, qualquer técnico que tenha ganhado uma Copa do Brasil ou um Brasileirão, uma Libertadores pelo menos, por que nós estamos nos contentando com mediocridade? Isso não dá mais. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!